Boa noite. Boa noite. Semana passada a gente não estava aqui, mas essa semana estamos cheios de novidade, de vivência. Vivência no reino. E o Renato vai começar contando alguma coisa para a gente, que estava falando. Na realidade, falar um pouco sobre o exercício, né, da nossa fé, né, daquilo que a gente está... E a nossa vida é um exercício. É um exercício, exato. E tudo aquilo que a gente aprende aqui, que já falou aqui, e já contou, que deu testemunhos, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre praticando. Que é igual a questão do músculo, né? Você para de exercitar, quando você volta, dói, né? Dá esse sofrimento todo, mas quando você fica exercitando, aquilo ali se torna uma coisa prática e você cresce. Então, sexta-feira passada, eu estava trabalhando, aí, do nada, eu estava levando uma passageira, do nada, meu carro deu fundo. Ele não acelerava, ele morreu. Eu falei assim, cara, como pode esse negócio mesmo? Chovendo, e eu tinha... E assim, eu estava fazendo essa última corrida para eu poder vir buscá-lo para a gente... Que até então eu não sabia que não ia ter o encontro, né? Até sabia, mas foi logo assim. Aí eu tinha que ir para buscá-la. E o carro parou. Eu falei, caramba, que negócio é esse? E aí eu falei assim, não vou me desesperar. E foi no meio da corrida, você teve que... No meio da corrida, deixar a pessoa, né? A pessoa teve que pegar outro carro. Não funcionou mesmo. E aí eu abri o carro, liguei, o carro não pegava e começou a acender as luzes do painel. Eu falei, cara... Aí veio assim, cara, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu tenho que chamar reboque? Vai dar um transtorno. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, não. Anjos, vende esse negócio aqui. Conserta esse carro e eu vou embora. E eu falei com eles. É vocês que podem fazer isso. Ninguém, nem mecânico, nem nada. São vocês mesmos. E aí, o carro, eu desliguei ele, daqui a pouco eu ligo o carro, e o carro... Só que aí ele começou a ficar mais estável. Aí eu falei assim, vou levar devagarzinho, vou ver até onde eu chego. Só com medo de danificar mais alguma coisa, né? Aí eu fui andando devagarzinho, encontrei um mecânico. E eu falei assim, eu determinei. Isso a gente tem que exercitar isso. Eu determinei assim, o carro vai, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Eu peguei no mecânico, o mecânico olhou, eu pedi para ele olhar, está acontecendo isso. Olha, pode ser gasolina. Aí eu falei assim, cara, mas eu só coloco em posto coisa e só coloco em 2 postos. Mas pode ser uma gasolina, o fundo lá do coisa que tem sujeira. Pode ter sido que queimou a vela, alguma coisa e tal. Só que aí, quando eu cheguei no mecânico, o carro já estava, não estava mais rateando. Só que ainda estava com a luzinha acesa. Aí o cara ouviu, o carro olhou, deu uma volta comigo, e aí depois ele falou assim, cara, o carro parou de engasgar, não sei o que, assim, mas a luzinha da injeção ainda está ligada. Eu não vou poder mexer no seu carro agora, já era quase 6 horas da noite. Acho que mais de 6 horas. E nem vou poder mexer na semana que vem, eu estou entrando de férias. Procura um mecânico e tal. Eu falei assim, não, tá bom, eu vou chegar em casa. Aí cheguei em casa e eu falei assim, agora nem essa luz vai ficar mais acesa. E eu determinei isso. E foi dito e feito. Quando eu cheguei na casa dela, nós fomos a algum lugar, né? Quando você chegou lá, a luz ainda estava acesa. Estava acesa. E eu falei assim para ele, assim, ó, ela está acesa ainda, mas ela vai apagar. Foi isso que eu falei?
Assim, ela está acesa, mas ela vai apagar. Outra coisa interessante também, nós estávamos indo para o ensaio. Nós estávamos indo, acho que para o coral, cara. Acho que foi pro coral, ou alguma coisa na sexta-feira. Eu sei que estava chovendo no coisa. Aí eu disse, não pode chegar lá, não vai estar chovendo. Cara, assim. Foi naquele dia. Foi. É verdade. Legal? Tava uma chuva meio forte, eu não tinha pegado guarda-chuva nem nada, né? Aí eu falei, putz, eu queria molhar a pasta, né? Acaba molhando a pasta e tal, não era uma chuva tão intensa, né? Na hora que a gente chega lá, na hora que a gente parou na frente, tava assim, brincando, só lá, tinha parado de chover. Aí, logo depois voltou a chover, né? Depois que a gente entrou. Voltou a chover. E quando eu cheguei de volta, e a deixei em casa e tudo, quando eu fui ligar o carro, a luz já não estava mais acesa. E desde então, eu andei com o carro não deu mais problema. E eu falei assim, eu só agradeci, né? Eu sou grato. Anjo, são os melhores mecânicos. Não tem, cara, é assim, e isso às vezes parece para muita gente como sendo loucura, mas nós somos loucos. E eu quero ser esse louco, que eu possa usar o poder que ele já foi o que ele nos deu, entendeu? Então, o que eu tiro disso? Cara, não tem coisa pequena ou grande do qual você não possa falar com ele. Não possa buscar esse socorro. Realmente, você só vai entender isso na íntegra quando fizer os exercícios. Porque quando você fala, né? Você só fala assim. E era tão engraçado, porque eu ficava muito indignada com essa coisa do pregar, né? O evangelho e tal. Porque Paulo... Cara, eu nem conheço Paulo, eu quero saber de Paulo. Eu ficava, sabe, indignada, eu quero saber de mim. O que acontece comigo? Eu quero saber comigo, né? Porque Paulo, tá, tudo bem, aconteceu com ele, mas se comigo acontece alguma coisa? Então, eu sempre busquei saber como que isso funcionava na minha vida. Se o evangelho, né, se a novidade não acontece na sua vida, então é só religião, só religiosidade. Não existe um fundamento aí, porque você é um testemunho, imagina, você é um testemunho peculiar desse reino, né? Quando Jesus veio para mostrar o reino. Quando ele foi embora, ele deixou esse legado para a gente. Então, se a gente não consegue mostrar o reino, a gente só tem uma religião, né? Eu estava... Tá bom? Sim. A gente foi... O Márcio, nós fomos passear e tal. E aí, eu estava olhando, né, a dinâmica da família, e foi tão engraçado, a gente foi num grupo no ônibus, e eu estava até comentando isso com a Carol. Cara, eu não me conectei com ninguém. Até eu fiquei espantada. Eu não me conectar com ninguém. E aí, tudo bem, a nossa família estava numa casa, fora vou dizer, clube lá, sei lá o quê, mas estava assim do outro lado da rua, mas mesmo assim, a gente veio no mesmo ônibus. A gente veio, e nitidamente, o pessoal para lá e a gente para cá. E foi muito interessante, porque, assim, na cidade, e depois eu fiquei pensando, depois que eu falei com a Carol, na cidade, eu me conectei. Com quem? Com pessoas que tinham esse mesmo lance. Eu entrei na loja, aí eu vi uma mulher, ela estava de cabelinho de um lado e do outro, todo mundo comprido. É uma senhora já, mas toda desse sentido. Quando eu entrei, eu senti ela, sabe? E aí ela logo veio para o meu lado. Gente, aí o Márcio tinha, né, que subir lá o morro, lá junto com a Denise, você pode subir, meu filho, fique tranquilo. Eu vou tomar um cafezinho, eu queria tomar um cafezinho até charmoso que tinha lá. Vocês foram na caminhada lá? Foi na corrida, na verdade. Era uma corrida. Aí eu falei, quer saber, eu já tinha subido o suficiente, né, subi lá no Pedregulho, não sei o quê, vimos a baleia, coisa mais linda, né, vimos, estava de boa, satisfeita. Aí a Denise não pode ver um morro,
que ela já quero subir nesse corpo, vai à vontade. Aí o Márcio também quer, e quem à vontade. Aí foi todo mundo. E eu falei para ele assim, tudo bem, vou dar um rolê por aí. Aí ele, tudo bem. Aí eu fui, falei, vou tomar um cafezinho, já música que tinha lá. Aí fui, passei, e fui em várias lojas, né? Deu tempo, uma cidade sempre pequenininha. E aí eu entrei nessa casa e fiquei, cara, um tempão conversando com aquela mulher. Aí ficou aí eu tinha um cara lá, e tinha uma outra moça, e aí a gente, assim, sabe, num papo muito gostoso. Eu falei, cara, como ninguém, eu não atraí ninguém, nem ninguém se atraiu a mim. E assim, aí, de vez em quando eu vi, assim, uns papos, umas conversas, nada a ver, e a gargalhada, sabe? Aquela coisa assim. Assim, e aí lá dentro, às vezes a gente almoçava, a gente chegava um pouquinho depois, aí a gente comia meio que sozinho, né? Acho que já tinham comido o pessoal, sei lá. Eu sei que tinha aí uma família, aí a gente conseguia conexão. Mas impressionante. Os únicos que eu era com quem a família que eu estava. Você mesmo não tem aquela conexão, né? E aí uma coisa que eu reparei foi ver, por exemplo, às vezes aqui, né? A gente tem muito essa coisa de eu acordar de manhã, abraçar, né? A gente está sempre fazendo um negócio assim. Hoje foi hoje que eu fui lá só para dar um abraço nela. Foi hoje que eu fui lá só para dar um abraço. Eu fazia isso com a minha irmã, né? E aí eu falei, vim aqui só para dar. Ela falou, ai, minha vizinha. Ela estava lá no ateliê, né? E a gente tem muito isso. Às vezes lá na rua, a gente fica até mais solto. E eu vi que, assim, que é o contrário com as outras pessoas, né? Dentro de casa não tem nutrição afetiva, mas na rua parece que, né, a família literalmente Doriana, né? Só serve quando está naquela estampa, porque a Doriana não presta para nada, né? Família real. E aí eu fiquei falando, eu falei, nossa, que impressionante isso. Olha como é que inverte as coisas, né? Porque, assim, quando a gente está fora, eles querem uns lugares, eu não estou afim de, eu não vou. Então, assim, tá, beleza. Se eu estiver sozinho com ele, eu vou, né? Para fazer companhia. Mas se tem as filhas, se tem a irmã, beleza, eu quero subir lá e sim, sobe, meu filho, sabe? Lá onde eu fui, lá no negócio do mar, né? E aí ele pegou, eu não gosto nem de olhar. Aí o abismo está ali, ele chega até ali. Um vento também. Se sou eu, cai, né? Com mais facilidade. Aí eu olhei e falei, Anjos, segura aí. Ele olha para outro canto, e também se eu falar, ele não sai mesmo do lugar, né? Então, assim, então a coisa é bem assim. E aí eu falei, nossa, como que a verdade, a verdade, ela acontece no íntimo. A verdade, ela só vai servir dentro da sua casa. Então, às vezes, aí a gente busca fora as estampas, né? Com a religiosidade, todo domingo eu vou para a igreja, não sei mais, mas como é que está a nutrição afetiva dentro de casa? Né? Como é que, se você não conserta dentro de casa, ou dá uma maquiagem, não vai rolar. Né? É interessante, ninguém está vendo não, mas eu fiz um procedimento não invasivo no meu rosto e tal, e eu não sei o que é isso, o que ela colocou uma máscara para nutrir a pele, né? Ela trabalha com célula crônica, com esse negócio todo, e aí foi muito interessante que eu estou falando isso, e eu geralmente não tenho marca no meu rosto e tal, mas tem alguns traços, e aí o procedimento de nutrição não é uma coisa, sei lá, para encher, não sei como é que é botox, sei lá, esse troço aí, não é isso. Mas esse procedimento que vai nutrir naturalmente a pele, ele é um procedimento que mostra como você está. Né? Mostra. Eu levei um baita de um susto, falei, caramba, parece que tem 70 anos agora, né? Ele mostra. Então, assim, a verdade também é assim. E quando eu me olhei no espelho, credo, se falasse que eu fosse ficar assim, eu acho que eu não ia querer.
Mas depois eu olhei para mim e falei, cara, isso aí estava aí. Se não tivesse aí, não ia aparecer. E a verdade é a mesma coisa. Quando você quer fazer a coisa de verdade, vai aparecer. Vai aparecer as falhas. E ou você encara isso, ou você nunca vai resolver isso. Então, o problema da verdade é que ela vai trazer à tona tudo que tem, tudo que está debaixo do tapete. Né? Então as famílias quebradas, filhos que meus passeios, né? Que eu vou, que senta perto de mim e fala, começa a contar, e aí, olha, lá em casa é só gritaria, lá em casa, mas domingo vai para a igreja, tem relacionamento com as instituições, onde faz uma máscara de que conhece a verdade, né? Essa semana passada, me lembro. Eu sei que eu tive uma surpresa na clínica e a coisa foi meio que me mostrando essa surpresa e eu falei, estou vendo isso e tal, e há algum tempo eu venho dando conta de coisa que não era para dar conta, cada um tem a sua responsabilidade, enfim. E aí, quando eu saquei, eu falei, nossa, vamos deixar a gente na mão, né? E eu falei, ok. E é muito interessante, porque se fosse em outra época, eu teria feito igual aquilo que eu fiz do livro, né? Chegado aqui, brigado com Deus, falado para ele, né? meio que enlouquecida e tal. E aí, mas assim, cada vez é aquele negócio do exercício, né? Você vai tomando conta. Aí eu fui me deitar, e eu estava bem, porque o Senhor já tinha me falado. Não são para ficar. Eles são só ponte. Eles foram ponte, só. Só que assim, cara, uma coisa falou um negócio desse, outra coisa você pensa assim, será que eu vou ter, né? Como é que vai ser essa história, né? E aí eu fui me deitar, mas eu estava bem. Não estava bem, sim. Só de vez em quando tem alguma coisa, mas não estava atingindo o coração. Aí eu peguei, eu falei assim, pensei comigo. Falei, Senhor, acho que eu vou lá ficar em conexão contigo. Na minha cabeça, eu vinha para realmente ficar em conexão com ele, porque eu não estava sentindo uma necessidade de pedir nada. Há muito tempo eu já não tenho mais essa coisa de pedir. Na minha cabeça, eu vim estar em conexão com ele para continuar relax, né? Na verdade, eu estava com medo de não ficar tão relax assim. Mas eu só saquei bem isso quando ele falou assim, vai lá para quê? Eu falei, eu vou lá ficar com o Senhor. Fiz assim. Aí ele, vai lá para quê? Eu falei, né? Vou lá para ficar contigo. Ele falou, para você não ter medo? Não ter medo de não ter o dinheiro? Por causa do dinheiro? Ixi, nossa! Que? Sabe? Mas isso estava tão inconsciente que aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, parada, né? Aí ele falou assim, vai em busca da solução disso? Não vai não, fica aí mesmo. Eu falei, é? Ele falou, porque se você estiver em mim, você não precisa buscar nada. Em mim. E eu falei, é? Aí então tá bom. Aí peguei o Márcio, abracei o Márcio, falei, eu vou e vem ficar aqui mesmo. E não vim para cá, entrar em conexão com ele, né? Na verdade, eu estava vindo e eu achei tão interessante que eu não estava vindo para pedir. Eu não estava vindo porque estava apavorada. Eu estava vindo para entrar em conexão com ele. Porém, era como se fosse uma prevenção. Mas se eu não tiver, você me empresta. Não quero ficar apavorada. Não quero ficar apavorada. Uhum. E eu achei tão interessante, porque eu falei, uau, nem isso. Nem uma prevenção é motivo de você entrar em conexão com Deus. É porque, na realidade, a prevenção é dúvida.
A prevenção, exatamente, é insegurança, né? Então, entende? Mas assim, nem estava naquele estágio, né? E eu achei muito interessante, porque assim, ou você vai livre, leve e solto, para ter essa... Em última análise, né, a prevenção e tudo é mito. Sim, se eu estou prevenindo alguma coisa que eu acredito que vem. Então, assim, se você estiver contaminado com medo, você não tem conexão. Que conexão? Mas foi um negócio... E assim, foi mais interessante ainda, que quando ele me trouxe uma realidade, tirou a verdade aqui, né, dentro do baú, e me mostrou também a verdade sobre eu mesma, né? Porque ele falou, se você está em mim, e se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu estou nele, tá? Aí, se você está em mim, fica nele. Não precisa ir. E eu imediatamente, aqui dentro disse aí teu pai. Abracei meu marido e falei, eu vou ficar aqui mesmo. Porque, assim, eu não tive nenhum problema com relação a isso, sabe? Na hora, eu confiei que era isso mesmo, né? Então, assim, duas coisas aconteceram. Uma foi que né, que a verdade vem e te mostra. E outra foi que eu fiquei confortável com a verdade. Olha que doideira, né? Então, assim, e aí, cara, aconteceram muitas coisas nesse mesmo... Né? Aí, depois, quando foi... Eu não me lembro se foi na semana... que depois que eu achei o negócio do chá vai cuidar da sua vida, foi antes. Então, eu já tinha achado, né, que eu fui tomar um chazinho e assim, a fala que eu estou fazendo com relação ao dinheiro, a Carol até falou, Rose, é a fala que você está fazendo com relação ao dinheiro, que essas coisas todas têm acontecido, porque eu falei que a mudança foi porque quando eu li o negócio do chazinho. Foi só, o chazinho foi o processo. Eu fui tomar um chá, e aí a Carol falou, aqui vem uns escritos, aqui umas falas. Eu falei, o que está escrito aí para mim? Vai cuidar da sua vida. Cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. E aí eu estava, né, cuidando de várias coisas que não era eu. E aí eu peguei e falei assim, aí quando falou isso, mas eu, saquei que era isso, tá? E aí, assim, aí é aquele processo, né, de deixar o meu marido ser o provedor, porque ele é provedor, deixar as coisas com ele, era um exercício, e quando veio isso, eu falei, eu vou pegar e vou cuidar. E eu vou cuidar de mim. E aí comecei a ver coisas para cuidar de mim, e aí eu lembrei de uma moça que tem uns anos, tem um ano, sei lá, não sei quanto tempo tem, que eu tive uma conversa com ela e eu achei ela muito, assim, parecida com as coisas que ela fala, parecida comigo e tal. E aí eu falei assim, e do nada, assim, eu falei, eu vou entrar em contato com ela e eu vou lá, para ver, porque ela tinha me falado que, porque eu estava buscando alguém que eu pudesse, né? Eu nunca mexi com isso, eu não uso creme, nada desses negócios, mas eu falei, 60 anos, né? Tá na hora. Aí, como ela tinha me falado que trabalhava com isso, que ela é contra as aplicações, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou lá ver. Que lá também tem um banho de ouro, né? Que eu fico curiosa, saber que história de banho de ouro é essa, né? E aí eu falei, aí marquei como lei e fui lá. Aí cheguei lá, e a gente ficou conversando, a gente viu que ela tinha as mesmas experiências, né, com Deus, com relação nessa conexão com Deus. E aí ela fala para mim de um projeto e começa e aí eu falei, nossa, que interessante, a gente fez uma reunião e tal. Eu sei que assim, é como se ela tem um projeto parecido com o meu projeto, mas que hoje eu falei para ela, falei, cara, o que mais me impressiona em você é que, apesar de tudo isso que você tem, de tudo isso que você está envolvida,
O que eu vejo é a sua essência o tempo todo. Ela é uma doutora em não sei o quê, doutora em outra coisa também, e a mulher é um monte de coisa, né? Mas o que me impressiona é essa sua essência, que vem da conexão com Deus. Aí a gente se emociona e tal. Ela teve câncer, e assim, só que ela tem uma relação com Deus muito grande, né? E aí ela foi fazer como é que fala? Quimioterapia e tudo mais, e aí ela viu que ela só estava assim, né? Se acabando mais ainda. Ela falou, quer saber, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso de ozonoterapia. Uhum. E aí ela se curou. Ela mesma se tratou. Aí ela abandonou e começou a se tratar. E assim, tudo isso com Deus, né? E hoje cara, ela é muito, muito parecida comigo nesse sentido, sabe? Muito doida. Ela falou assim, Rose, quando eu comecei esse negócio do projeto, eu queria saber se Deus estava nesse negócio, porque assim, é uma coisa muito grande, e eu pensando, nossa, né? Mas se ele não tiver, ela não quer estar. E aí, olha só o que ela falou. Eu falei, nossa, você até de brincadeira, você faz um negócio grande. Olha o que foi que ela falou para Deus. Ela falou assim, Deus, eu preciso de uma resposta. E aí ela foi, eu preciso saber que o senhor estaria isso mesmo. Aí ela foi num lugar lá que fizeram uma dinâmica, é uma dinâmica bem legal, eu conheço, que você coloca dentro da bola o seu desejo, aquilo que você quer, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou escrever aqui uma coisa absurdamente absurda. Que assim, se acontecer, eu vou saber que você está nisso. Porque era muito grande, né, o negócio. Então, assim, só para você realmente algo grande, porque Deus é grande. Sabe o que ela colocou? Eu quero ser conhecida em Dubai. Dubai. Ela aqui em Cascavel. Ela falou, eu quero ser conhecida em Dubai. Ela falou, Rose. Ela falou, eu vou falar que você vai rir. Aí quando ela falou, aí ela falou, só coloquei isso. Quero ser conhecida em Dubai. Aí ela disse que ela estou fazendo dando umas palestras e tal. E ela se inscrevendo para as palestras, então que ela falava que ela queria fazer a diferença. E aí ela pegou e começou a se inscrever para as palestras e tal, não sei o quê. Cara, assim, né? Porque eu não pego muitos detalhes, eu pego mais essa coisa do milagre de Deus, né? Aí ela falou assim, eu vou te mostrar aqui o que aconteceu. Aí pegou uma revista de Dubai. Ela não estava na capa. E ela falou assim, Rose, a capa da revista foi um quezinho a mais dele, porque nesse negócio de eu fazer as palestras, eu não sei como é que foi, só sei que ela foi parar lá para fazer uma palestra, para dar uma palestra lá, não sei o quê. E essa revista trabalha com a saúde, porque assim, ela se curou, né, não sei o quê. E aí essa revista trabalha com a saúde, e ela... Bateria? Não sei. Isso aqui às vezes é a conexão da internet também. É? Aí eles fecham a imagem. Aí ela pegou e fez o projeto, né, escreveu, né? E saiu, disseram assim, vai sair na revista, o que vocês apresentaram aqui. Então, o projeto dela foi apresentado lá. E aí e sempre naquela revista, sempre vai uma celebridade. As capas daquela revista é sempre uma celebridade. Porque botando uma celebridade, a revista vende, né? E aí ela falou assim, quem vai ser a celebridade? Quem vai ser a capa dessa revista? Ela querendo saber por que sempre a celebridade, né? Aí tinha uma mulher do lado dela falou assim, não sei quem vai ser, mas quem for, você pega carona para ela poder ser conhecida. Aí ela disse que quando ela falou isso, que ela bateu aqui. Ela falou assim, Deus,
me perdoa por algum momento eu rebaixar aquilo que você já me deu. Porque eu não preciso pegar carona com ninguém, porque o que você já me deu, de eu ter um projeto escrito numa revista de Dubai, me perdoa, Deus, por algum momento eu quase que eu vacilo e entro nesse negócio da mulher, sabe? Ela é muito... Aí ela pegou e pediu perdão a Deus e falou, Senhor, eu sou... Ela fala assim, eu tenho DNA de Deus, eu sou filha dele, eu tenho o seu DNA, eu tenho o seu nome no meu DNA. Então, assim, por que eu sou mesmo uma princesa? E ela fica brincando, a gente vai comprar um castelo. Aí ela pegou e falou isso e cortou rápido esse negócio dessa mulher. E aí ela passou. Aí, quando passou, aí ela também não perguntou mais, né? Que ela achou, vamos botar lá uma celebridade e tal. E aí, um dia ela estava com alguém, aí essa pessoa trouxe, ela falou assim, você já viu quem é que está na capa? Quem foi a capa da revista? E essa que falou que ela ia pegar uma carona, estava do lado dela, aí ela pegou e mostrou, era ela. Ela falou, eu? E ela nem sabia que ia ser ela. Cara, e eu me lembrei, eu não sei se você se lembra de uma... Que andava eu, ela e a Marta, era uma moreninha que tinha a Lê, acho que o nome dela era Lê, que ela foi para a África, eu não sei. Sim, a missionária? Missionária. Sim, ela ficou na minha casa. Então, era eu, ela e a Marta, a gente andava sempre junto, a gente falava, como é que vai casar primeiro? Ela casou até com um cara lá, um primo lá. Ele é inglês, né? Sei lá, não sei se é australiano. Eu também não sei. Aí eu sei que ela contando pra gente, ela estava no Jocum. A Lenira, Isso é que eu chamava de Lei. Ela estava no Jocum e o sonho dela era conhecer a Inglaterra. E aí ela falou para Deus assim, Senhor, se eu tudo bem, eu vou para a África, mas eu gostaria muito de conhecer o Reino Unido antes de ir para a África. Só falou isso para Deus, me leva lá, me faz eu conhecer o Reino Unido. Aí ela aqui, na Jocum, aí não sei o que foi que aconteceu, que teve um sorteio entre os jovens da Jocum, né? Quem é que ia ganhar uma passagem para onde? Para a Inglaterra. Quem é que ganhou? E aí ela vinha contando essas coisas, né? E a gente também contando. Então, assim, cara, aí ela falou, Rose, então, assim, são coisas que quem está realmente em conexão tem que mostrar. Então, assim, não tem como esconder esse negócio, né? Então, ele não está, ele está acima da religião, ele está acima da teologia, ele está acima de tudo, porque, assim, cara, eu nunca imaginei eu na capa de uma revista em Dubai. Eu escolhi realmente Dubai de propósito, porque eu falei, cara, isso sabe, tipo... Mas Senhor, mas se tu realmente estiver nisso, olha essa doideira. E era um negócio grande. Então, assim, o negócio, ela realmente tinha vontade de saber se ele estava. Porque se ele não tivesse naquela coisa grande, ela também não teria estado. Então, assim, cara, é impressionante, né? A gente fica... E aí eu falei, cara... Que doideira. E aí ela falou, não, e o desejo dela era exatamente o meu desejo. Aí ela perdeu a fala, igual a minha, eu falei para você que ela perdeu a fala. Perdeu a fala. Ela também tem livros, aí ela falou assim, então tá, eu vou te dar o meu livro para você ler, e você me dá o seu livro para a gente ler, e a gente vai editar eles. Aquela também não editou dela. E eu falei, cara, meu Deus do céu. Então, o desejo dela é trabalhar com pessoas que têm câncer. E eu todo dia chegava naquela clínica e eu dizia, aqui vai ser lugar. Aqui vai ser lugar. Ela é biomédica e trabalha na área da alimentação.
E aí ela também trabalha com esse negócio, a fitoterapia, ela é fitoterapeuta. Porque ela, como ela teve, então ela foi buscar, né, várias fontes, mas a formação dela é biomedicina e para estruturar. Aí ela tem ela é presidente como é que a gente fala o negócio assim, do Conselho Federal, não sei o que de letras. a Academia Brasileira. Academia Brasileira. Outra coisa. Já vi? Ela é presidente da Academia de Letras, acho que é a Academia de Letras, um negócio assim. E aí foi uma coisa também que ela falou, né? Que ela falou para Deus assim, brincando também com Deus dela. Eu quero ser presidente. Aí o cara que é secretário da ONU, que também está fazendo parte, pegou e aí quando tiveram a reunião, ela estava lá, aí o cara pegou, chamou ela e falou assim, eu quero esse projeto, mas eu quero você para ser presidente do projeto. E a amiga dela era presidente. Ela era, acho que era vice, secretária, sei lá o quê. Aí ele pegou, aí ele falou isso para ela. Ela disse que, quando ela falou isso com Deus de 2 dias, e sabe por quê? Por causa do diferencial. Porque você vai lidar com vidas, né? Você vai lidar com... E aí ele entendeu de que ela... E aí essa academia vai organizar as pessoas. Enfim, eu estou falando fragmentado, porque assim, a gente só conversou só uma vez, né? Mas o que realmente me chama a atenção é isso, ó, essa vivência que a gente pode estar experimentando. Era isso que Paulo Viver em todas as circunstâncias, né? Na escassez e na fartura, né? Na alegria e na tristeza. O que é isso? Porque o exercício. Você praticar. Ele fez na prática tudo aquilo que... Então, né? Tanto na tristeza quanto na alegria, o fator era o mesmo. Não havia... Ele sabia que ele era. Isso, que ele tinha acesso do mesmo jeito. Então, assim, é por isso que a gente fala, hoje, quando nós exercitamos e vivemos isso, a gente está nesse caminho de, assim, eu sei viver em qualquer circunstância. Porque qualquer circunstância, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, como eu sei quem eu sou. Então, essa questão, né? Assim, eu sou a filha dele, eu tenho DNA, eu sou a imagem e semelhança dele. Então, tudo aquilo que ele tem, eu tenho. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Paulo ele exercitou isso, ele colocou isso em prática. E é isso que ele nos chama, por isso que ele deixou lá, para a gente aprender. Assim, ó, cara, você pode viver tudo isso com ele, porque ele já conquistou isso tudo para você, já te deu. E assim, interessante, né? Porque o legado... Oi, amor. Opa, boa noite. Boa noite. Eu estou com um negócio aqui na minha cara. Tenta, moça. Não sei o que aconteceu. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Não sei. A bateria está fora, né, dele. Aí, uma coisa também, né, que aconteceu é que a gente... Uma coisa que aconteceu é que ele foi para a cidade lá, né? E eu fiquei... Quer dizer, todo mundo foi para a cidade e eu fiquei na casa. E ele disse, a gente vai fazer compra. Eu falei, então tá. E eu fiquei na casa da Colombo, com a Carlinha. Aí depois ele pega e liga dizendo para mim que eles iam almoçar lá e que era para eu ir encontrar. E aí eu não sabia onde ele era. Ele falou, volta não. E aí eu coloquei, óbvio, né, comigo, dá 9 horas de...
9 horas que eu ia ter que gastar para chegar lá. Aí eu ri, falei, amor, que tá dando que 9 horas daqui até lá. Aí eu falei, quer saber? Fica É no tranquilo. seu ritmo. Eu falei, fica tranquilo, porque eu vou chegar aí. E me lembrei, né, de que eu tenho isso como espírito, né? E aí, quando eu fui andando, eu falei, Senhor, e lá é um lugar pequeno e as ruas, elas são meio estreitinhas, sabe? Assim, bem, bem diferente, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, eu não vou usar essa porcaria. Me guia, Senhor, me guia, me leva, o Espírito. Anjos, vem comigo, né? E aí, quando eu olhei assim para trás, vi uma moça indo também em direção onde eu estava indo. Aí eu falei para ela, você conhece a pastelaria, sei lá o que ele me deu o nome? Aí ela falou, sim, tem duas. Uma é lá do outro lado, lá no Pontal, sei lá o quê, e a outra é aqui na cidade. A outra é aqui. Aí eu falei, e qual que você vai? Ela falou assim, eu vou na daqui. Eu falei, então eu vou também nessa daqui. Menina, ela ia exatamente em frente aonde eu estava querendo ir. E aí a gente foi conversando. Então eu falei, gente, olha a facilidade. Quer dizer, você não fica perdido. Você pode estar no meio do mato que ele vai te dar a direção de sair. Imagina, eu nem preciso desse Google mais daqui a pouco. O Trump pode bloquear o GPS. Porque na verdade que essa ele pode fazer o que ele quiser. Eu não fico perdida. Não estou perdida aqui. Estou de bobeira aqui. Né? Então, ele contou que os anjos foram consertou o carro dele. Então, teve um cara lá na igreja, eu não me lembro agora, se foi até o pastor Paulete, eu não me lembro, não sei que ele contando que o carro dele escangalhou lá no meio do nada. Lembra dessa história? Sim. E aí, acho que foi ele que ele ia pregar, e aí o carro dele parou. E ele, o que ele ia fazer no meio do nada lá? Aí ele sentou e falou para Deus, manda os seus anjos aqui. Aí disse que foi 2 mecânicos, 2 ou 1, sei lá. Um mecânico. Um mecânico. Passou, o que está acontecendo aí com o teu carro? Ele parou aí, não sei o quê. Ele disse que o cara abriu lá, olhou, mexeu, não sei o quê, fechou, está tudo certo. Agora foi legal. E, gente, tipo assim, essa é a vida de quem não está de bobeira. Cara, isso é maravilhoso com quem experimenta isso, né? Por isso que você falou, assim, não adianta, a história serve como referência, né, dos apóstolos da Bíblia, mas o que realmente te dá experiência é a tua vivência com isso, né? Cara, e você se sente tão, sabe, querido por ele, né? Você se sente tão importante, porque, caramba, como é que ia acontecer, cara, aquilo? E a coisa funcionou sem fazer nada. E o diagnóstico era pior possível, só que eu não aceitei o diagnóstico, não aceito isso, não. Vamos lá, que vocês são os melhores mecânicos que existem na face da Terra. Conserta esse negócio, eu vou chegar lá. E aí, cara, então, o interessante é você poder passar isso, né? De testemunhar isso, porque isso é possível com todos nós. E que eu falei, são pequenas coisas como grandes coisas. Sim, e você agora tocou exatamente no lance que eu estava pensando, né? Você vai pedir de acordo com a idade que você está. Então, quanto mais amadurecido, quanto mais identificado você está, mais ousado você fica. Eu me lembro que quando eu estava começando, né, a minha vida com o pai, eu brincava com esse negócio, cara, que eu achava, quando eu li lá, faz prova de mim, né, esse negócio assim, aí eu ficava brincando com esse negócio. Aí um dia eu estava na rua, eu estava lá no centro, estava indo para a creche,
Kali, né? E aí eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero chegar lá, quero tomar bem um suco de laranja. Porque a gente tinha, uma creche, e aí a gente não comia nada que era das crianças, né? Então, assim, tudo era doado, tudo era... E aí eu ajudei a fundar a creche, mas eu não trabalhava lá, então... E aí eu falei com Deus, assim, que eu queria tomar um suco de laranja, mas não falei se ia ser lá ou se não ia, só falei isso. Aí quando eu cheguei, aí a Marta falou assim, Rose, e eu não tinha almoçado, ela falou assim, sobe, pede para a dona Leila fazer um prato para você, porque aí eu ia ficar lá, e eu sempre ajudava, né? Eu sempre estava ajudando. Aí, pede para ela fazer um prato para você, e quando que eu já estou chegando? Então tá bem. Aí fui lá para cima, e a dona Leila fez um prato, e eu tinha pedido suco de laranja para Deus, na rua. Aí, quando a Marta chegou, aí falou assim, aí me viu comendo, ela falou assim, peraí um instantinho que eu vou pegar um negócio para você. Aí ela foi lá dentro, me trouxe um pão de suco de laranja. Aí eu falei, Marta, você não vai acreditar, aconteceu isso e isso. Ela, por que você não falou aqui? Você está falando com ele? Então, assim, né? Aos poucos, você vai experimentando. À medida que você vai experimentando os detalhes, as coisas... Então, assim, cara, vem da mesma fonte. É o suco de laranja, é a capa, é a revista em Dubai, o conhecido em Dubai, seja lá o que for, está vindo tudo da mesma fonte. É a cura de uma doença É a grave. cura de uma doença de É de você câncer. ressuscitar um morto. É você ressuscitar um morto. É você ajeitar um dedinho. A lâmpada queimou e ela volta a funcionar. Sim. Cara, assim, não tem... Tudo é não do tem, mesmo lugar. e não tem coisa para Deus do que é pequeno. É os né? 300 mil, né, que o Kali, cara, esqueci o nome. Kaiser, né? Ó, Deus, fiz merda, comprei um avião e comprei não sei o quê. O aviãozinho dele, né? Fiz merda, comprei duas coisas caríssimas no mesmo tempo. Fiz merda, manda aí os 300 mil para mim. Aí ele... Não, e o mais interessante é isso, que não é de qualquer jeito, né? Ele manda os 300 mil, aí a pessoa vem e fala, fulano depositou 300 mil. Por quê? Fulano nem gosta de pagar. Paga sempre atrasado. Por que ele depositou a mais 300 mil? Não é esse não. Vou devolver. Não é, porque se ele depositou e não falou nada, deve ter sido por engano mesmo. Então, isso eu não aceito. E aí você tem esse direito à integridade da piscina, né? Porque isso é um direito, né? Direito a ser íntegro. Que aí você não dá, né? Você sabe em quem você confia, e aí você diz, não, isso eu não quero, não. Aí vai lá aí liga para o cara, você depositou a mais. Fulano, não, avisa para ele que é para crédito. Para ficar na ideia, porque eu atraso mesmo, eu às vezes esqueço, então deixa aí com crédito, estou sempre pegando mercadoria aí, sempre comprando com vocês, então deixa aí para crédito. E é isso que está me acontecendo hoje, eu não tenho dúvida que é um exercício daquilo que eu vou passar a viver. Porque antes era faltando, né? Sei lá, a falta era de R$1.000, de não sei. Depois as faltas vão ficar muito maior. E eu tenho que entender que isso é normal. Que do mesmo jeito que ele me sustentou aqui, ele me sustentará em qualquer lugar. O projeto é dele mesmo. Sem essa ânsia de que tem que dar certo, tem que dar certo. Eu que tenho que estar em conexão com ele, que eu não quero nem saber do resto, né? Se estiver morando num palácio, aquilo é isso. Gente, você passa a viver realmente essa história. Se eu estiver no trabalho, beleza? Se eu estiver na casa, beleza? Porque o meu contato é com ele.
estar com ele é estar em paz, é estar, né? Cara, o exercício não é fácil, né? Mas você vai fazendo, aquilo que o Renato falou, você vai fazendo até que se torne normal. Natural. Né? E quando se torna natural, é que você justamente jogou para fora o medo. Uhum. Que aí não tem mais medo. Sim, E você só tem o amor. isso. Aí é esse estágio que a gente tem que buscar. É isso, está. Esse estágio. Dessa naturalidade nesse sentido. É muito interessante, né? E assim, tanta coisa vai embora, por exemplo, a necessidade de salvar o outro, né? Parece, né? A qualquer preço, né? O outro nem quer ser salvo. O outro nem quer, deixa o sujeito seguir do jeito que ele quer seguir. E aquilo que ele mostra. Aí outra coisa também, no meio da tempestade, você tem sabedoria, né? Eu sou muito assim, ai, vamos falar, né? Vamos falar sobre, né? Para ver se ficam, não sei o quê. Eu sou, cara, fica quieto. Não tem. Cada um vai fazer a sua própria escolha. Então, não tem que garantir nada para ninguém. Garanta você, garanta em você. Se alguém olhar você, olhar a sua vida e disser assim, eu quero isso daí, beleza, vem cá que eu te mostro como é que faz. Né? Agora, você não salva ninguém, você não... É muito legal. A gente volta a 2 encontros atrás, né? Falar que é você se encontrar dentro de você mesmo, né? É você encontrar o amor dentro de você, que ele está lá. A semente está lá. Quando você consegue isso, você está iluminando todos que estão ao teu redor. E aí você vai atrair como a lâmpada atrai os insetozinhos, né? E atrai tudo, não é só os insetozinhos, né? Que vêm ali querendo te coisar, mas ele atrai as coisas boas também. As pessoas vão querer, às vezes, e muitas das vezes, é a luz do fim do túnel de alguém. Você passa a ser. Ela está ali, não A tem. história do canal, né? Entendeu? Então, assim, quando você consegue isso, você já está mandando, mostrando quem ele é. E é isso que a gente tem que buscar, mostrar quem ele é. Não com palavras, né? Eu sempre gosto dessa frase, São Tomás de Aquino, que foi um teólogo, né? Católico, padre, ele falava assim, pregue a palavra, pregue a Cristo. Se necessário for, use palavras. Sim, necessário. A nossa vida é que tem que mostrar, a nossa luz, a nossa energia, o nosso amor é que tem que mostrar a Cristo. É tão engraçado, né? Então, isso é real, isso é impactante para o receptor, né? Eu lembro que quando eu tinha, assim, essas experiências, nossa, até hoje também, eu sempre fico muito encantada, né, com o que acontece com relação a ele, a providência dele, seja pequena, seja grande, eu acho fantástico. E aí, eu tinha os amigos lá da Leotex, né, o Tavinho, era muito mais o Tavinho que eu via as minhas histórias, e aí ele um dia falou assim para mim, você fica pregando para mim o tempo que ele ficou, sabe, como você fica pregando para mim o tempo todo. Eu falei, eu pregando para você? Aí ele, você fica falando de Jesus. Aí ele falou, aí eu falei, mas eu não estou falando de Jesus, eu estou falando da minha vida. Aí ele falou assim, eu falei, eu estou contando para você aquilo que acontece comigo, mas eu não estou falando nada para você aceitar, para você nada. E é interessante que ele começou a meio que se justificar por ele não, ele começou a ser incomodado a aceitar esse jogo. E aí ele falou para mim assim, eu acho que eu não acho que é difícil, né? Porque não me falta nada.
Aí eu falei assim, ué, mas você está incomodado com o que eu falei? Ele falou, ele disse, mas eu acho que eu não sei, eu não coisa porque não me falta nada. Eu falei, cara, mas não tem a ver com faltar. E aí ele ficou tentando entender por que ele estava incomodado, mas eu também não soube dizer, mas assim, como que aquilo ia nele, né? Dessa coisa do suco, dessa coisa de várias coisas que aconteciam na minha vida, e eu contava para ele. E quanto aquilo, aí um dia eu falei para ele, cara, não é Jesus quem precisa de você. Deixa de ser bobo. É você que precisa ter. Por mais dinheiro que você tenha, cara, esse troço que eu estou te contando, isso é normal? Isso é comum, isso foi você doidinha, né? Eu falei, mas quando eu te digo, não, é real, é isso. É legal isso que você está vivendo aí. Ele ficou muito incomodado, sabe? Mas, enfim, e assim, inclusive até um dia ele falou assim, eu acho que eu vou lá nessa tua igreja. Mas isso até quem? Quando você não está pregando, você está pregando. Porque É justamente isso. Quanto mais você está, quando mais você está pregando, é quando você não está pregando. É quando você não está Quando você está vivendo. E é aquilo que ele falou, né? A minha palavra nunca foi para ser pregada, foi para ser vivida. Né? Tudo aquilo que está ali são homens que viveram. A história tem que ser contada. Não essas, né? Transformaram a história comigo em discurso, né? Em coisas assim como se não tem nada a ver com isso. Nunca fiz para isso. E aí a gente, tanto é que ele manda o filho dele viver aqui na Terra. E aí, manda ele presenciar, né? As pessoas presenciarem tudo aquilo que ele era. E aí a gente fica... quanto tempo perdido, né? Que a gente vê que as pessoas perdem, quanto tempo elas perdem? Só na teoria. Sem experimentar aquilo que pode ser vivido, você pode encarar a vida como uma grande diversão, né? Porque porque ela é uma diversão. Nossa, cara, você tem que ter um muito bom humor, assim, porque você está desprendido, né? Isso é interessante, né? Cada um tem um jeito de Jesus chegar nele. Uhum. Então, às vezes, pelo exemplo de outros, tal, só que tem uns que tem que ser moído, né? Senão, e também pensar, às vezes o cara nem quer ser salvo, não é que ele não quer, então ele não chegou a palavra do jeito que ele quer que escutar, né? Ou que ele É o idioma dele, né? O idioma para ele aprender, para ele perceber que ele está perdendo. Sim. Agora E é tem, por isso que tem agora essa tem, diversidade toda. Né? e agora tem aqueles que realmente não querem. Porque se você for analisar aquilo que a gente Mas conversou com... se eles não querem, porque eles não têm medo do que existe no... a gente vai entrar na questão daquele que já foi escolhido e aqueles que não são de Deus, né? Lembra? Uhum. Daquela questão de... Tem uns que são... Um terço caiu, não foi? Entendeu? Então, mas aí a gente não vai saber nunca. Não, a gente não. A gente, nosso Por papel isso não que é... Nosso papel não é enfiar por goela. Nosso papel não é esse. O pessoal não quer. Por favor. Aquele que for dele, ele tem o DNA do pai, ele um momento vai buscar ele. Nem que seja na última hora. Por isso que a gente não tem essa condição nenhuma de dizer, não é. Gente, já começou aí, né? O ladrão na cruz.
foi. Só morria daquele jeito as piores espécies naquela época. Né? E aí Jesus vai. Jesus adora fazer esse tipo de coisa. Né? Aí Jesus lá E o cara chegou lá e não foi batizado. Não foi batizado, não pediu perdão, mas olha só o quanto ele estava prestando atenção em tudo. Ele não pediu perdão, né? Isso que eu falo, ele não pediu perdão em palavras. Sim. Mas sim, o coração dele. Por isso que eu falo, Senhor, quando necessário for. o cara já tinha ouvido falar em Jesus, o cara já sabia. Tu não fez nada, você está aqui. Eu fiz, né? Mas quando estiver no paraíso, hoje mesmo. Cara, que delícia, né? E o outro, o que o outro fala? Se você salva-te a ti mesmo. Quer dizer, você nem se salva. Olha, meu Deus, né? Olha como você viu quem é de... Duas mentalidades. Duas mentalidades. E quem que tem o DNA do pai e quem não tem o DNA do pai. Que a oportunidade estava ali. Essa passagem, ela deixa esse exemplo, né? Exemplos daquele... Um antagonista. E assim, em nenhum momento Jesus tentou convencer o outro, cara, vai também, vai para o paraíso. Você tem que ser bobo. Eu sou Jesus. Em nenhum momento ele simplesmente aceitou. Opa! Por que será? Esse é o anjo caído, que não adianta. Não adianta O anjo caído. E assim, esse anjo caído, ele tem toda a possibilidade, todo o poder de fazer isso, de negar. Ele se sente, é a identidade dele. Porque assim, a eles não resta a salvação. Porque eles saíram de lá. Então, não é possível a salvação para um anjo caído. Sim. Então, o que acontece? Eles não têm que fazer. O que eles querem fazer? Eles vão até o fim e vai querer tentar levar o outro que... Mas só vão aqueles que não tiverem... Que não tiver o DNA, que não tiver a marca de Cristo, entendeu? Então... E aí ele mostra... E aí aqueles que não... Porque assim, né? O que aconteceu? Houve um juízo e aí Deus decretou que a morte viria, né? Então, assim, vocês... Tá ok. Então, agora, vocês estão condenados à morte. Aí, o que aconteceu? Ele olhou, é minha criatura. Eu não vou deixar desse jeito. Então, vai lá, Jesus, você vai ter que cumprir o decreto, porque o decreto tinha que ser cumprido. Se o juiz determina que a sentença é essa, ele bate o coisa, pronto, acabou. A sentença é aquela. Então, a sentença seria, de fato, a morte. E aí, não estou aguentando a André, quase dormindo. Está cansado, né, Tatu? Aí, quer dizer, aí ele decreta, para que isso tenha validade, ele pega e manda, e aí Jesus fala, tá bom, eu vou lá e vou validar, né, seu decreto, seu juízo. E aí, para salvar a gente, porque uma vez que ele mesmo foi lá e ele mesmo cumpriu, a gente não precisa mais cumprir. Então, quando ele foi lá e morreu e tudo mais, ele estava ali cumprindo no nosso lugar o decreto que foi o juízo de Deus para a humanidade. Então, quem não aceitar esse juízo, realmente fica no pecado. Mas a gente nunca vai saber. A gente não tem como falar, esse daí é do inferno, esse daí é do... Não tem. Porque a pessoa pode falar o que for na hora da morte. Eu já comentei isso aqui uma vez. Quando Deus amaldiçoa, né, ele não amaldiçoa o homem. Ele amaldiçoa a terra. Uhum. Ele fala assim, maldita seja a terra. E por isso que Jesus, quando veio, ele pagou o preço sobre toda a humanidade. Se
e a maldição fosse sobre o homem, Ah. estava todo mundo lascado. Não, o homem, ele teve o decreto da morte, né? Sim, Isso. da morte Mas, assim, física, e não da morte espiritual. Porque a morte não era nem para existir. Aliás, a morte não existe. E Jesus teve que vir porque houve esse decreto também. Então, assim, Esse negócio, e ainda tem gente que não consegue, acha que isso é loucura, que não. É tão casado, faz tanto sentido, né? Faz tanto sentido. As pessoas ainda têm. Mas assim, aquilo que outro dia eu estava comentando no negócio que saiu e dos caras inteligentes, pastores, eu acho que são pastores lá de igreja espiritual, mas estavam falando coisas inteligentes, só que ele falou que as pessoas, aí eles têm essa coisa, né, da religião, que falta culto, não sei o quê, para poder ir em outro lugar. Na verdade, assim, eles estavam dizendo que eles alertaram as pessoas para não irem para o exército, para frente do coisa. E aí uma das coisas foi eles dizendo que eles que nessa época faltava um culto para poder ir para lá e tal. E aí eu coloquei, né, umas coisas lá falando que é interessante, mas também devíamos pensar sobre por que será, né? Será que esse culto está fazendo diferença na vida da pessoa? E muitas das vezes. E será que esse culto é para Deus? Aí eu coloquei um monte de perguntinha lá, né? E muitas se das fazendo vezes. diferença, esse culto estava fazendo sentido numa intervenção, ou a gente precisava, ou as pessoas precisavam fazer uma intervenção diferente, pacífica, né? Nossa, as pessoas iam para lá orar. Né? Então, não é um culto? E aí eles. Exatamente. Então, será que esse culto ele só é feito lá? Né? Aí eu peguei e coloquei, olha, vou ter que encaixar, existe vida após a cerquinha. Eu descobri que existe vida após a cerca. Eles colocaram, né? Não responderam? Não. Você nem foi atrás de ver se ainda coloquei que ensinaram para a gente que o caminho era o caminho da igreja, ensinaram para a gente que a verdade estava com o pastor, ensinaram para a gente que a vida era a religião. Eu falei, será que não é por causa disso? Que as pessoas trocam fácil esse culto que vocês dizem que está fazendo para Deus? Então, aí coloquei aquele troço, não tem mais nada. Ai. Quando foi isso? Quando que foi isso? Foi essa semana que eu fui lá. Eu gosto de... assim, no YouTube? É no YouTube. Se você procurando as notificações lá, você vai ver se alguém respondeu para você. Então, eu gosto de... Eles são uns caras inteligentes, mas ainda são, né? Ainda tem ainda essa coisa do ranço da igreja. Enfim, são líderes, então, né? Está no velho aliança. Tem bem essas coisinhas da velha aliança, né? E aí a gente percebe que, assim, cara, tá muito difícil da prática. Tem muita teoria, mas a prática mesmo, aquela coisa do... Cara, como que uma pessoa com um projeto grande, com aquilo que ela falou, uau, mas é muita coisa, mas Senhor, se tu não vier comigo. Então eu vou escrever nessa bolinha. Eu vou escrever que eu quero ser conhecida em Dubai. A pessoa vai ficar sabendo. E aí, ela vem ela me mostrou uma revista de Dubai que ela foi a capa. Então, como é que pode isso? Como que isso entra na cabeça de alguém que não ainda está conectada com a coisa? Realmente é uma doideira, né? Isso é louco. Então, assim, é muito. Não adianta. Ou você tem atos, né? E todo aquele que confia, ele tem atitude de confiança. Ou você... vai patinar, você vai ficar patinando. Ou você paga para ver o que Deus tem, ou nunca verá o que está reservado para você de você. Você paga para ver, ou nunca verá o que Deus tem para você.
Tem uma fala assim, né? Quando eu vim para Cascavel, eu fiz essa fala. Então, assim, realmente você paga para ver. E é cada vez mais que você, cada vez que você preza menos a vida que você tem, mais você consegue pagar para ver, porque isso é morrer realmente, né? Você morre naquilo que você aprendeu, você morre na segurança, você morre. E aí você vai morrendo aqui, mas você vai destruindo alguns pilares, mas vai construindo os pilares dele, né? Só para a gente encerrar, eu vou falar de uma pessoa que, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu pensei assim, isso não tem jeito. Uma cabeça muito fechada, meu Deus do céu, taxista de Rio de Janeiro, que gostava de batuque, de não sei o quê, e fundado no lodo até o pescoço. E aí tá, mas aí comecei a trabalhar, não sei o quê, e o cara foi melhorando, aí fiz 400 vezes a fala com ele, para ele conseguir fazer do Sobral, meu Sobral. Ele começou a vir, a sentir que vinha coisas diferentes, né? Ele não falava em Deus, detestava Deus, e agora ele atrapalha e tal. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que ele está conseguindo pagar as contas e tal, olha só que coisa mais doida. E aí ele saiu do aeroporto, e aí foi para a rodoviária, e chega na rodoviária, e quando ele saiu do aeroporto, teve um momento que estava horrível, então assim, ele agradeceu por estar na rodoviária, só que depois ele começou a ver que ele podia fazer umas coisas melhores. E aí ele entrou, e aí ele conseguiu lá, existe um grupo, eu não sei como é que fala, mas que só tem carros bons e carro que só atende executivo, então são coisas, nossa, é totalmente diferente, né? E aí ele pegou e falou, nossa, doutora, acho que se Deus quiser vai dar certo, não sei o que. Eu falei, ok, começa a dizer eu sou grato e tal. Mas ele, né, de vez em quando tem aquela escorregadinha, né? Porque ele falava muito assim, eu sou um guerreiro, vamos para a guerra, vamos para a guerra, coisa nenhuma. Eu vou para a guerra, não. Você vai sozinho, porque eu não vou. Se você continuar pensando assim, você nem precisa fazer terapia. Vai procurar uma ouvidoria, que aí você vai calar essas suas coisas e ela não vai se perturbar. Eu só sei que ele fez certo. E aí, quando estava tudo dando certo para ele entrar nesse negócio, conseguiu vender o lance do direito lá da rodoviária, e aí tiveram que acho que os membros, sei lá, é um grupo fechado, um grupo pequeno, e 6 votaram contra ele entrar. E aí ele falou para mim, aí a ideia que ele teve foi, eu 6 lá entenderam que eu usava um colete, naturalmente um colete que identificava que ele era um especial, mas ele não era na época. Eu usava um colete e aí eles entenderam que eu fazia isso para ser parecido com ele, sabe? E aí, o que acontece? Pega o cliente, né? O cliente sabe que aqueles de colete são os mais isso aqui. Então, assim, ele fazia um negócio desse. Então, esses 6... Fazia um cambalacho. Um cambalacho. Então, esses 6 aí interpretaram que eu estava, sabe? E eu ainda não tive ainda com ele, não, porque ele me mandou só mensagem assim. E aí eu falei, os 6 que disseram que você não era para entrar, porque eu pensando, né? Porque vestia um coletinho e esse coletinho indicava que ele era aquilo que ele não era. Aí, mas tá tudo certo, eu tô triste, mas não tô arrasado, e vida que segue, e vai dar tudo certo, doutor, não sei o que. Se fosse antigamente, ele já estava já xingando todo mundo. Aí no final ele diz, mas a vida dá muitas voltas. Aí eu falei, a gente conversa depois. Uhum.
Mas olha só, né? Amadurecer é assumir o que eu responsabilidade, autorresponsabilidade. Então assim, não é fácil, né? Não é para qualquer pessoa. Então, quando ele vem com uma historinha dessa, eu vou trazer para ele, né? Vamos olhar direitinho. Esse colete era para quê? Ele vai me responder tudo. Esse colete era para quê? A que você ficava parecido quando você botava esse colete? Não, como parecido? Né? É porque eles colocam colete, né? Vai vir, né? Então, se eu chego e eu quero um carro particular, um carro mais chique, não sei o quê, e eu vejo você de colete, eu vou identificar você como um sujeito que tem. Sim. Então, eles interpretaram que você fazia isso. É isso mesmo. Então, assim, imagina, você, né, quer ser passada a mão na sua cabeça, mas a verdade nunca vai passar a mão na sua cabeça. Você vai ter que assumir o negócio. Então, olha só ele passando a limpo, né, as coisas que ele fez. Então, de consequência, a gente vai sofrer. O atalho só serve para você. O atalho só serve para você caminhar ainda mais do que você deveria. Gente, eu não sei se está filmando, mas a gente encerra por aqui. Lembre-se, olha, o atalho. Fala aí, Renan. O atalho só serve para você caminhar ainda mais do que você deveria caminhar. Exatamente. Então, assim, se quer estar na verdade, se quer estar em Cristo, se quer estar na vida que ele proporcionou, no caminho, não pegue atalho. Sabe, se dê conta, se olha, se faz pergunta para você mesmo, será que isso que eu estou fazendo aqui me ajuda a crescer? Só vale a pena aqui nessa terra se você estiver aprendendo. Se você não estiver aprendendo, não vale. Aliás, não vale nada. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Olha, eu não sei como é que isso vai ficar, né? Acho que Vai ficar só o áudio. então acho que nem precisa, né?